Boa noite, meu nome é Bonifácio, tenho 45 anos, sou casado e pai de 3 filhos. Sou policial há pelo menos 20 anos. Em 2013, eu tirava serviço em uma cidadezinha no interior do Ceará, há pelo menos um ano, e foi lá que a minha vida mudou para sempre. O meu trabalho eu considerava o melhor do mundo, pois nos meus plantões praticamente não havia ocorrência. E quando havia alguma, era sempre a mesma coisa: colocar bebuns para casa, que ficavam perambulando pela noite, fazendo algum tipo de algazarra pela rua, prejudicando assim a paz de alguns moradores. Sem contar que a equipe no qual eu trabalhava era como uma família para mim, e na cidade eu era bem conhecido pela população, que não passava de 5.000 habitantes. A cidade, após as 7 horas da noite, ficava completamente fechada. A maioria dos habitantes tinha o costume de dormir com as galinhas de tão cedo. A cidade ficava com um ar fantasmagórico, sem contar que haviam casas abandonadas, que estavam caindo aos pedaços e que ajudavam ainda mais com o ar de algo tenebroso no local. Certa vez em meu plantão, fui fazer uma ronda com a viatura. Estava eu e o meu parceiro, o seu nome era Gabriel. Estávamos conversando sobre todo tipo de assunto, era da família ao futebol. E foi quando encontramos o seu Ramalho, um senhor de aproximadamente 70 anos de idade, que estava bem alcoolizado e dando uns gritos na rua. Paramos o carro e fomos tentar convencê-lo de entrar na viatura da polícia com a gente e assim levá-lo de volta para casa. O seu Ramalho não titubeou, aceitou em entrar no carro com a gente. Eu achei bem estranho, para ser sincero, pois o seu Ramalho sempre torna as coisas mais difíceis quando se está bêbado. Inclusive teve uma vez que o deixamos dormir na cela, pois o coroa estava muito fora de si, querendo até nos agredir. O seu Ramalho é um senhor que vive sozinho. Ele perdeu a mulher por câncer alguns anos atrás e os seus filhos foram viver na cidade grande. Então o seu Ramalho se entregou de vez à bebida, que muitas das vezes, após se embriagar em casa por ser sozinho, acaba indo para a rua e muitas das vezes vai fazendo algazarra, assim atrapalhando a paz de muitos moradores. Então ele começou a nos falar que já viu por umas 3 vezes a Ângela atravessando a rua, correndo e indo para a casa dela. E hoje foi um dos dias no qual ele a viu. O meu parceiro, sem entender nada, por uma conversa meio que fora de contexto, olhou para mim e deu um pequeno sorriso de canto de boca. Foi aí que eu questionei o seu Ramalho. Ramalho, qual o problema de uma mulher atravessar a rua correndo? Foi aí que o senhor me olhou nos meus olhos e então ele me disse: nada demais, meu filho, a não ser que seja uma menina de 13 anos, 1 hora da manhã indo para casa, no qual ninguém lá mora mais. Em seguida, o Ramalho nos perguntou: vocês sabem o porquê que ninguém mora mais lá naquela casa? Eu e o Gabriel olhamos um para a cara do outro e quase que de imediato respondemos ao Ramalho: não sabemos, senhor. Foi então que o seu Ramalho nos disse: é simplesmente aquela menina, ela é morta há 60 anos. Como assim? Eu indaguei. O Gabriel logo falou
que não era para eu dar a ideia, pois o coroa estava bêbado. O seu Ramalho logo continuou a dizer que ele era amigo dela quando eles eram crianças. Era por volta de umas 5 horas da tarde, quando o pai dela chegou, bêbado em casa, e começou a discutir com a mãe dela. O pai da Ângela era muito ciumento e quando bebia ficava muito violento. E em uma discussão, o pai da Ângela começou a bater na mãe dela, na frente de nós dois. Em seguida ele me expulsou do quintal, de onde eu estava com a Ângela. Eu morria de medo dele. O pai da Ângela era bem alto, era um gordo e a sua voz era bem grossa. E quando ele bebia, dava a impressão de que ele se tornava um bicho, com aquela cara bem avermelhada do sol. Assim que eu saí da casa, eu ouvi o choro da Ângela, que em seguida veio o som de tiros de espingarda. O desgraçado matou a esposa e a filha, e em seguida se matou. Que loucura que foi aquela cidade na época. A cidade tinha aproximadamente uns 20.000 moradores, bem diferente do que é hoje, pois a cidade tinha uma fábrica que empregava muita gente, e na hora do acontecido foi justamente na hora do final do batente, e foi assim que a nossa rua ficou entupida de curiosos, que foi querer ver toda aquela desgraça. Eu voltei correndo para ver a minha amiga Ângela, e a visão que eu tive foi a pior da minha vida, pois eles estavam todos destroçados pelos tiros de espingarda. A Ângela ficou com seu corpo quase partido ao meio. O pai dela estava com os restos de seus miolos da cabeça colado no teto. E a mãe dela estava com o corpo completamente dilacerado. Foi terrível. O carro ficou em um silêncio. Quando estávamos chegando na casa do seu Ramalho, ele olhou para a gente e falou: "Eu não só vejo a Ângela, como também eu vejo a sua mãe." Confesso que eu fiquei bem espantado. E o Gabriel ficou em silêncio. Meses se passaram desse dia. Na verdade, eu havia até me esquecido dessa tal conversa. Estava eu em mais um plantão, era por volta de 2 horas da madrugada, e nesse dia estava chovendo muito, e o frio estava de lascar. Eu estava fazendo uma ronda pela cidade. Foi quando o sargento me passou um rádio, informando que ele havia recebido umas 3 reclamações de um morador que, segundo ele, estava tendo uma briga entre 2 bêbados e que estava tirando a paz dele e da esposa, pois os mesmos estavam com uma filha recém-nascida. E aquela baderna estava trazendo um grande desconforto. Foi então que o sargento me pediu para dar uma conferida naquela situação. E dessa vez eu não sei o motivo de que eu estava sozinho em minha viatura. Chegando no local, não havia mais brigas. Os beberrões já tinham se mandado. Foi quando eu decidi fazer mais uma ronda. Foi quando eu decidi retornar para a delegacia. No percurso, eu levei um susto, pois havia uma criança em pé no meio da rua, segurando um urso em uma de suas mãos. Joguei o farol alto na direção dela, que surpreendentemente ela correu e atravessou a rua. Cantei pneu com o carro e fui atrás. Foi quando eu vi que ela correu para uma casa abandonada. Na mesma hora, eu fiquei com medo,
pois veio em minha mente a história do Sr. Ramalho sobre a menina Ângela. Depois de poucos segundos, paralisados na viatura, a minha curiosidade foi maior do que o meu medo. E eu tinha que tirar tudo aquilo ali a limpo. Parei em frente à casa e vi que a casa estava abandonada há décadas. Pulei a cerca da casa, coloquei a lanterna na frente para clarear o local e, chegando em frente à porta da casa, a mesma estava trancada. Tentei abri-la e nada, foi sem sucesso. Rodeei a casa, ela estava completamente fechada. Foi quando eu pensei, vou embora, é melhor. Ao voltar em direção ao meu carro, eu ouvi o barulho da porta se destrancando. E quando eu olhei para trás, a porta estava completamente aberta. Fiquei surpreso e um medo absurdo. Mas como eu disse, a minha curiosidade era maior. Foi aí que eu decidi entrar na casa. O meu medo era muito grande, confesso. Quando eu coloquei o meu pé na escada, eu ouvi passos, como se estivesse alguém no andar de cima. Subi a escada correndo. Foi quando me deparei com uma mulher sentada em uma cadeira de balanço e com uma criança em seu colo. Eu fiquei paralisado como uma estátua. O meu medo me travou por completo. Foi quando aquela mulher foi se virando bem devagar em minha direção. A visão que eu tive foi terrível. Elas estavam com uma cara totalmente pálida, com os olhos acesos e arregalados. A boca estava totalmente aberta. Elas começaram a murmurar. E eu estava em choque. Foi quando eu ouvi passos de alguém subindo as escadas para o andar em que eu estava. Quando eu me virei, eu vi aquele cara bem alto e gordo, gritando, com uma cara toda deformada, que chegou perto de mim. Foi quando eu desmaiei. Eu me lembro que eu fui acordado pelo meu amigo Gabriel, que estava me procurando pela pequena cidade. Segundo Gabriel, ele só me achou pois encontrou a minha viatura estacionada em frente à casa abandonada. O Gabriel me falou que quando chegou no local em que eu estava desmaiado, ele ouviu vozes e que achou que eu estava tendo problemas com algum mendigo bebum. Quando eu falei para ele o ocorrido, ele na mesma hora ficou muito assustado. Passaram-se alguns dias e eu pedi transferência para trabalhar em outra cidade. E um certo dia eu estava tirando plantão em outra cidade, um pouco distante da que eu estava. Foi quando meu amigo Gabriel, o meu ex-parceiro, me enviou uma mensagem para me informar que o velho Ramalho foi encontrado morto dentro da tal casa no qual eu passei aquele terror. Segundo o Gabriel, só acharam o seu Ramalho pois os vizinhos começaram a sentir cheiro de podre vindo da maldita casa. Chegando no local, o corpo do seu Ramalho estava apodrecendo e o seu rosto estava com uma expressão de medo. Após eu ler a mensagem do Gabriel, eu confesso que me veio em mente todo aquele terror que eu havia passado. E na hora eu imaginei o terror que o seu Ramalho não deveria ter passado para chegar ao ponto de morrer. Eu acredito que ele deveria estar bêbado,
E infelizmente, ele deve ter sido atraído pelo tal espírito para dentro daquela maldita casa. Hoje em dia, eu faço um tratamento psicológico para eu poder trabalhar e viver de uma forma melhor, pois mesmo assim, muitas das vezes eu me sinto assombrado pelo que eu presenciei. Hoje eu coloco o meu Deus na minha frente para que eu possa trabalhar em paz comigo mesmo.